Telesaúde. Governo quer garantir acesso ao serviço para todos os brasileiros. Receita Federal libera consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. A esperança se chama liberdade. Hoje tem a segunda parte do documentário que mostra a realidade dos indígenas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Olá, tudo bem com você? Tá começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 28 de junho. Que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora tem muita informação preparada especialmente para você. E você já sabe, aqui a gente fala de tudo. A gente fala de economia, fala de saúde, fala de prestação de serviços e, é claro, a gente fala também a respeito das notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e as informações dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando a nossa programação da manhã, você que estava com a Lídia Dickel, você que está chegando agora, você que está ouvindo a gente pelas rádios parceiras, Rádio Pinheiros, Rádio Rumo ao Sertão. Tá todo mundo já cumprimentado aqui, hein, Tainá? Não, eu tô aqui, ó. Você é muita que tá gente aí com a gente. É muito bom ter a sua participação aqui, principalmente acompanhando o nosso chat. Estou aqui de olho, já vi algumas mensagens. Que bom que você tá aqui, tá dando um oizinho. Então deixa mesmo o seu recado, deixa a sua mensagem. Participe com a gente durante essa 1h30 de programação, porque você já sabe, né? Esse programa é para você. Então a sua participação pra gente é fundamental. É verdade. Lembrando que... Tem um recado importante. Dá uma olhada. Se você está na programação ao vivo, você vai estar vendo. Se você estiver no horário alternativo, você não está vendo. Mas no ao vivo está aqui, ó. 995, 367. Acabou de virar, você viu? Virou ali. Olha, foi rápido, hein? 4 mil e pouquinho. Falta só? Só falta 4 mil e pouco. Para 1 milhão de inscritos no nosso canal? A gente quer virar 1 milhão ali, já pensou? Vai ser muito legal a hora que virar 1 milhão ali, não vai não? Vai ter festa aqui, né? Vai ter festa. É sempre uma alegria, né? Alcançar uma meta, um propósito. E você faz parte disso. Você fez e faz parte. Então, continue nos ajudando. Compartilhe com seus amigos e familiares o link deste canal para que mais pessoas possam se inscrever, para que mais pessoas possam ter a sua vida edificada com todo esse conteúdo que a gente, né, que a equipe da IPP TV prepara com tanto amor e carinho. É verdade. Vamos começar, então? Vamos começar. Vamos de notícia. Ultrapassar barreiras geográficas com o uso da tecnologia. Esse é o objetivo da Telesaúde, regulamentada pelo governo federal para garantir o acesso a serviços de qualidade na área para todos os brasileiros, principalmente para a população que vive nas áreas mais remotas do país. A regulamentação acontece em todas as frentes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vai permitir atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento ou após cirurgias. Que nessa área nós poderemos ampliar o acesso, controlar os fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, combater o tabagismo, estimular a atividade física de uma maneira muito mais eficiente do que fazemos hoje. A telesaúde não é uma fórmula mágica, não é a tecnologia que resolve, quem vai continuar resolvendo são as pessoas, são os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e os demais profissionais de saúde. Eu acredito que nós estamos dando um passo muito forte com o estabelecimento de uma política pública. Não é a assinatura de uma portaria, é a instituição de uma política pública que vai concentrar todas as ações do Ministério da Saúde para que possamos ter resultados efetivos com essas políticas, que são um direito de todos e um dever do Estado. A portaria que regulamenta a telesaúde estabelece todos os critérios para os atendimentos, por meio de ferramentas de tecnologia, seguindo as diretrizes de órgãos competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma das prioridades da medida é garantir que os atendimentos à distância tenham o mesmo padrão e cumpram os mesmos requisitos e preceitos éticos dos presenciais. Com isso, a qualidade do serviço vai ser a mesma para os pacientes.
A saúde digital via SUS deverá atender mais 300 municípios do Brasil. Para isso, o Ministério da Saúde vai gastar mais de 14 milhões de reais para a estruturação e informatização de unidades básicas de saúde em todo o país, principalmente em áreas rurais e outras de difícil acesso, como os ribeirinhos, por exemplo. Todos os municípios com a tipologia remota, todos, sem exceção, 323 municípios, segundo o IBGE, eles vão ter direito de aderir a essa portaria com quase 15 milhões de reais para acessar diversos serviços, né? Laudo de eletrocardiograma, dermatologia, estomoterapia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, alergia, imunologia, diversos serviços, eu falei aqui só uma pequena parte deles. As ações de saúde digital e telesaúde já acontecem em vários locais do Brasil, com projetos pilotos e iniciativas como telediagnóstico, teleconsulta e teleeducação. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 126 milhões de reais em 50 projetos em 22 estados brasileiros. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, ações de telemedicina foram incorporadas para apoiar os hospitais no enfrentamento da crise sanitária e facilitar os atendimentos à distância. Neste ano, o Conselho Federal de Medicina definiu e regulamentou o uso da telemedicina. Tudo aqui está absolutamente dentro de todas as normas, né, do nosso arcabouço legal, e o grande objetivo disso é dar saúde para quem mais precisa, né? Eu, ministro, a gente anda o Brasil inteiro. Ano passado nós fomos nos 27 estados, fizemos questão de ir na Ilha de Marajó, que o ministro pediu para iniciar lá, exatamente o local do menor IDH do país, e vai ser um dos locais que nós vamos iniciar, exatamente aqui o doutor Donizete, do CFM, sabe também do que eu estou falando. Então é extremamente importante para a gente essa política. E com isso, aqui está representante do Reino Unido, nós chegarmos a uma resolutividade que a atenção primária precisa de 80% a 90%. A senhora sabe disso. E a telesaúde, né, ela é um arcabouço, ela é uma ferramenta fundamental para nós conseguirmos isso, junto com outras estratégias, como o Cuida Mais, de colocar pediatra e ginecologista na atenção primária. Então é uma obsessão nossa do Ministério da Saúde esse aumento da resolutividade da atenção primária. Nós aumentamos já os recursos, 17 para mais de 25 bilhões de reais. Estamos investindo muito forte na atenção primária, mas agora a gente precisa investir nesse aumento da resolutividade da atenção primária. Não adianta ter só um atendimento universal para todos, mas acabar que haver um grande número de encaminhamentos para atenção especializada. A atenção primária, do qual hoje eu coordeno no Brasil, ela tem obrigação de resolver de 80% a 90% dos casos que chegam nela, e a gente espera que com essa política a gente chegue muito próximo disso. Pois é, a telesaúde cada vez mais importante, né? E durante a pandemia se mostrou muito eficaz, né? Então hoje deixou de ser só uma opção e passa a ser uma possibilidade realmente importante, né? Você conseguir fazer o atendimento médico sem sair de casa, claro, se for, né, no caso de atendimentos mais simples, enfim, tem várias opções aí. Muito bom. E um perfil profissional, gente, você sabe que não é só para aqueles mais experientes. Todo mundo precisa ter um, seja qual for a sua área, seu setor ou graduação. No mundo online de hoje, somente um bom currículo não é suficiente para se destacar, até porque os cargos estão cada vez mais competitivos. Pois é aí que entra a sua produção de conteúdo no perfil, sabia? Pois é, mas quem vai explicar pra gente tudo isso no nosso Notícias do Bem é a consultora em RH, especialista em LinkedIn, Carol Dostal. Você pode interagir com a gente. Fique à vontade, deixe a sua mensagem a respeito desse assunto ou faça já a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação aqui no Notícias do Bem para falar a respeito desse tema, não só a respeito desse tema, né? Fique à vontade para participar aí do nosso chat, fale a respeito de toda a programação do nosso Notícias do Bem, interaja com a gente, deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, como é que está sendo a sua terça-feira, o que você tem planejado aí para a sua terça e claro, né? Pode mandar sua sugestão de pauta também. Tem algum assunto que você quer ver aqui no nosso Notícias do Bem? Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Não é isso mesmo, Tainá? É isso mesmo, certíssimo.
E a Receita Federal libera nesta quinta-feira a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano base 2021. O repórter Matheus Santos vai trazer as informações para a gente a respeito desse assunto. Oi, Matheus. Olá para vocês e também aos amigos de casa, é exatamente isso. Olha aí, ao todo 4.250.448 contribuintes receberão 6,3 bilhões de reais. Desse total, 2.697.759.582 reais e 31 centavos serão pagos aí aos contribuintes com prioridade legal, sendo 87,401 idosos acima de 80 anos de idade, 675 entre 60 e 79 anos, 48.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 661.831 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante do lote será destinado a 2.776.808 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercício anterior até 19 de março deste ano. O dinheiro será pago em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones nos sistemas Android e iOS. A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição, com inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Matheus volta amanhã aqui no nosso Notícias do Bem. É isso mesmo. E agora nós vamos rever o nosso bate-papo com a nutricionista Tâmara Mesquita. É verdade, ela vai falar sobre diferenças entre light, diet e zero. Reveja com a gente. Refrigerante zero, doce de leite diet, sorvete light, tô judiando, né? Qual deve ser consumido por quem é diabético ou por quem está fazendo dieta? A gente sempre tem essa dúvida. A oferta desses produtos é grande e muitas vezes é difícil diferenciar um do outro, mesmo lendo nos rótulos, né? Porque os rótulos trazem as informações necessárias. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para explicar a diferença entre todos esses produtos e orientar, claro, sobre o mais adequado para cada caso, é a nutricionista Tâmara Mesquita. Tâmara, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer receber você para poder conversar a respeito desses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente tem muita dúvida, né? Nesse caso de light, diet, zero, por exemplo, esse é um clássico, né? A gente lê, estuda e parece que a gente está sempre com dúvida, né? Vamos ver se a gente consegue tirar algumas delas aqui. Então eu queria começar conceituando, queria que você conceituasse primeiro cada um deles para a gente. O que é light, o que é diet e o que é zero? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Só perguntar aqui rapidinho aí, chutaram o balde nesses dias de feriado? De leve. Olha... Leve. Só no carboidrato aqui, mas tudo bem. Não, eu chutei mesmo. Fui no doce, nada light, nada diet. Nada diet, nada zero. Meu problema é com carboidrato, né? Então, eu e o carboidrato temos uma relação de amor e ódio. Então... Eu até falei hoje no meu Instagram, o importante é pegar o balde de volta, ó, a vida que segue, né? Urgente, esse balde tem que ser... Começando pelo dia de hoje. A nossa suposta segunda-feira, né? Isso, tá bem com cara de segunda-feira hoje. Ah, tá. Mas voltando aqui pro light, pro diet, pro zero, né? Muita gente tem essa dúvida. O light, ele vai ser a classificação dele é redução de pelo menos 25% do valor calórico. Já o diet, ele é a redução ou a retirada de algum componente do produto, porém há uma substituição. Então, por exemplo,
O chocolate, às vezes ele pode ser 0 açúcar, porém é substituído por outro componente para não perder o sabor, para ele continuar palatável. Então ele às vezes é 0 açúcar, mas ele tem mais gordura, é onde que a gente tem que prestar atenção. Já o 0, é a exclusão total de algum componente nesse produto. E o valor calórico dele pode ser reduzido ou pode se manter igual. Não vai ser igual o diet, que aumenta um componente. Uhum. E aí, quando a gente entende um pouquinho dessa porcentagem, tem uma outra dúvida muito comum. Até ali na introdução nós falamos, né? Para quem tem diabetes, por exemplo, ele vai no mercado, o que ele tem que olhar? É o diet, né? É o light, é o zero? Qual que é o indicado, por exemplo? O mais indicado é o 0, porque vai ter redução total, isenção total, mas tem que ver se é de açúcar. Por quê? Porque ele pode ser 0 açúcar, ou pode ser 0 gordura, ou pode ser 0 sódio. Por isso que tem que ficar atento ao quê? A embalagem. Ler bem, né, a lista de ingredientes, a composição nutricional desse produto. Mas quando ele é 0 açúcar, ele vai ser indicado para o diabético. Tem os diets que são indicados também para diabéticos? Tem. Mas se o diabético ele também está em uma dieta para emagrecimento, por exemplo, o 0 açúcar vai ser melhor para ele. Por quê? Porque o diet, ele aumenta algum componente no produto, por exemplo, pode ser mais gordura. Pode não ser tão diet assim, é? Como? Não entendi. O diet pode não ser tão diet assim. Pode ter. Pode não ser tão diet. Exatamente. Ele pode ser 0 algum componente ou 0 adição de sódio, açúcar, porém, ele pode apresentar um composto a mais, como por exemplo o chocolate. Ele é 0 açúcar, mas ele tem mais gordura para manter o sabor dele. Por isso que a indústria aumenta a composição dele, justamente para continuar palatável, né? O sabor ainda ser bom, mesmo sendo diet. Uhum. Então, assim, só para entender o grau de dificuldade das pessoas, quando a gente vai no mercado, por exemplo, nós vamos ter que ler mesmo cada embalagem, ficar de olho em uma por uma, e não tem como fugir dessa. Não só ir naquela mania do diet, do light, e buscar pelo que diz ali. Olhar só o principal do rótulo. Né? Vê lá, produto X diet. Tem que olhar as descrições, as informações atrás. Isso. O mais importante é olhar a lista de ingredientes. Os 3 primeiros produtos são os que mais contém ali. Ingredientes, né? Os 3 primeiros ingredientes são o que mais contém no produto. Então, vamos supor que esse produto comece com a palavra açúcar. O que mais contém ali vai ser açúcar. Então, é importante ler toda a lista para saber se realmente tem açúcar, qual tipo de gordura que tem. É mais importante ainda avaliar a lista de ingredientes do que a própria tabela nutricional, porque eu vou saber exatamente aquilo que eu estou consumindo. E outra coisa, sempre comparar. Se você vai comprar um alimento light, pega um normal, coloca lado a lado e compare. O que está reduzindo aqui? É a gordura? É o sódio? Para a gente saber realmente se vale a pena consumir. Até porque esses produtos, eles costumam ser mais caros. Então, será que vale a pena consumir? A gente tem que ficar de olho no rótulo, na lista de ingredientes. Não dá para ir no supermercado na correria, porque senão você vai acabar consumindo algo mais caro e que não vai ser bom para você. Tá certo. E aproveitando, Tamara, quais são os erros mais comuns quando a gente vai comprar esses produtos? Os erros mais comuns é as pessoas que começam a dieta acham que já tem que consumir tudo light, tudo 0, tudo diet, e não é assim que funciona. Depende muito da estratégia que você tá, se você só quer comer saudável. Então é importante, como eu disse, olhar esse alimento, comparar para não ter erro. E aí sempre tem essa dúvida, qual que também é um dos erros comuns?
não saber o que de fato é diet, o que é light e o que é zero. Aí tem uma outra questão, que aí já vai de paladar, eu acho. Mas por que quando a gente vai tomar uma Coca-Cola, por exemplo... tudo bem, não me critique, mas vamos supor, eu vou comprar a Coca-Cola, um refrigerante, um refri. Por que o sabor do light ali, ele interfere tanto, né? Parece que ele é mais adocicado do que outros produtos sendo light também, né? Parece que altera o sabor, né? Algumas coisas têm um paladar diferenciado mesmo, né? Tem sim, porque, por exemplo, se ele é zero açúcar, ela vai ter ali, o refrigerante vai ter um tipo de adoçante. Como as pessoas são acostumadas com o sabor do açúcar, colocar ali um adoçante muda o sabor daquela bebida. Então, justamente pela quantidade, às vezes coloca mais para aproximar com o sabor com açúcar. E aí, isso muda mesmo o sabor, fica mais doce, porque tem que colocar mais quantidade para adoçar essa bebida. Tá, e esses produtos realmente fazem muita diferença na dieta? Vamos pensar primeiro na questão da dieta, não vamos pensar na questão da doença, né, do diabetes, mas assim, para a dieta, para o dia a dia, o quanto trocar de produto, trocar um produto tradicional, por exemplo, por um produto light ou diet ou zero, enfim, seja lá qual for, quanto isso impacta efetivamente numa dieta de emagrecimento, por exemplo, Tâmara? Em termos de, a gente pensar aí no light, em termos de caloria, se ela está numa dieta específica para emagrecimento, isso pode impactar porque ela vai reduzir as calorias. Mas voltando ao erro que você até me perguntou, aproveitando esse exemplo, às vezes a pessoa ela vai comprar um alimento light, mas ela aumenta a quantidade do consumo desse produto. Então não adianta, se eu estou consumindo algo light e eu comer mais ou a mesma quantidade que eu comia do produto normal. E aí isso não vai influenciar. Na verdade, essa questão para o emagrecimento, eu indico para as minhas pacientes sempre consumirem o produto de forma integral. É muito melhor ela consumir um alimento ali de forma integral, que não mexeu nessa lista de ingredientes, não acrescentou outros compostos e controlar a quantidade, do que ficar consumindo esses alimentos que são mais caros e que ela às vezes não vai controlar a quantidade. A não ser que, por exemplo, ela consiga, ela está ali trocando, né, o açúcar pelo um adoçante melhor, se esse produto ele tem um adoçante melhor, e aí ela está nesse processo de desmame do açúcar, é interessante ela consumir um alimento zero, por exemplo, só nesse caso mesmo. Mas, de forma geral, é melhor controlar a quantidade no alimento integral. Por exemplo, é muito melhor consumir um iogurte integral do que um light, porque às vezes a composição dele, a lista de ingredientes do light é maior do que a do integral. Então, quanto menos ingredientes esse produto tem, melhor é para a minha saúde, porque ele vai ter menos estabilizante, menos corante e outros compostos que podem fazer mal para a nossa saúde e, consequentemente, para o processo de emagrecimento. A gente que é leigo, porque para um nutricionista, para alguém da área, quando você olha aquela relação lá de ingredientes e quantidades e tal, parece tudo muito claro. Mas eu, por exemplo, que sou leigo, eu olho para aquilo e não enxergo nada, assim, não vejo nada ali de diferente. A gente é muito enganado, na verdade, com esse negócio? Com certeza, né? Ainda mais por ter um valor maior, esse produto, infelizmente a indústria ela quer vender. Então ela vai colocar como zero, como diet, como light. Às vezes um alimento ele nem teria glúten na composição dele, a indústria já coloca zero glúten para chamar a nossa atenção. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Temos que aprender a ler rótulos para evitar ser enganado, para consumir aquilo exatamente que eu preciso. E aí vale sempre aquela dica de ouro, de que quanto mais natural,
melhor. Né? Essa é... Inclusive... Exatamente. Aí a gente nem tem dúvida, né? Quando é natural. É verdade. Inclusive, até o Adriano Siqueira, ele colocou aqui, ó, melhor do que ler a lista de ingredientes da embalagem é comprar produtos que não têm embalagem, que vêm da embalagem natural que Deus inseriu neles, né? Exatamente. A gente não consegue comprar tudo. Né, com essa vida moderna maluca que a gente tem, mas se desse para comprar seria bom, né, Tâmara? Caiu o fone aí, mas acho que agora ela nos ouviu. Quer dizer, se a gente pudesse optar só por ingredientes, exatamente, só por produtos não embalados, obviamente, seria o melhor. Mas, infelizmente, nessa vida moderna maluca, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso, né? Eu acho que o áudio caiu. Caiu o áudio dela, agora a gente não está te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Vamos pedir para a Tâmara regularizar o áudio. Enquanto isso, a gente vai contando ainda com a sua participação. Você ainda pode deixar a sua perguntinha para a Tâmara. A gente tem ainda um tempinho de entrevista aqui. Exatamente. Vamos ver se a Tâmara voltou, vamos ver se está tudo certo. Enquanto tem um comentário da Delva que ela colocou aqui, ó. Eu procuro comer menos, né, o natural, comer o natural do que esses outros, né? Ela acha que mais o natural do que esses outros produtos, né? O ideal seria que a gente tivesse esse hábito sempre, né? Mas tem alguns produtos, por exemplo, que a gente acaba tendo que consumir industrializado. Não tem jeito. Agora são aquelas regrinhas de ouro, né? Da gente fugir também dos industrializados demais, enfim, a gente acaba tendo problema com isso, sim. E o Ed Nollis colocou aqui, muito boa essas informações. E é uma coisa interessante que ela falou ali, que a gente não se atente, né? A importância da gente aprender a ler rótulos, a ler as embalagens. Eu acho que são dois aspectos aí, né? Aprender a ler, que eu acho que todo mundo precisa aprender a ler rótulo, que é uma coisa que a gente tem, obviamente, desconhecimento, mas também a gente ter tempo de ir no mercado para ler rótulo, não naquela corrente de ficar jogando tudo para dentro do carrinho. Tâmara voltou. Vamos ver se voltei, tá tudo bem. Caiu aqui um pouquinho o áudio. Pronto, não, mas agora está tudo certo. Então, Tâmara, na verdade, a gente estava até conversando aqui que a melhor opção seria que a gente pudesse optar por produtos naturais 100% do nosso tempo e que a gente tivesse essa disciplina, né, vamos dizer assim, de aprender a ler os rótulos e de ir no supermercado com tempo para ler os rótulos. Porque normalmente é uma correria, não sei você, mas para mim é uma correria tão grande que a gente só joga no carrinho, né? Exatamente, mas quando a gente vai pegando a prática, facilita. No início é mais difícil, até que a gente consegue aprender, mas depois que pega a prática, fica muito mais fácil da gente fazer essa análise. É claro que a alimentação 100% natural, a comida de verdade, ela vai ser sempre melhor. Mas é muito difícil, né? Hoje em dia a gente tem uma alimentação 100% natural, 100% comida de verdade. A gente sempre vai acabar inserindo algum alimento industrializado. Mas com o passar do tempo, com a prática, a gente consegue sim fazer isso de forma mais dinâmica, mais rápida. Muito bom. Gostaria que você deixasse os seus contatos para a gente, Tâmara, para quem quiser acompanhar, ter mais dicas nas suas redes sociais. Eu sei que você sempre deixa uma dica ali, né? O Instagram da Tâmara é cheio de informações importantes ali. Inclusive, eu tenho um e-book gratuito no meu site sobre como ler rótulos. Então é bom baixar no celular, porque aí você vai no supermercado, surgiu a dúvida, tá lá já no celular, fica prático, bem dinâmico esse e-book. É só entrar no meu site www.tamaramesquita, Tâmara com th.com.br ou no meu Instagram, @NutriTamaraMesquita. Tá certo. Então aí os contatos, então, esse @NutriTamaraMesquita, né, que são as suas redes sociais. E no site tem esse e-book de como aprender a ler rótulos, mas tem outros e-books também, não tem, Tâmara? Tem sim, dieta detox, para que serve, o que é dieta detox, dieta low carb. Então tem outros e-books lá, todos gratuitos, só entrar no site e baixar. Tá certo, Tâmara. Obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer grande conversar com você aqui no nosso Notícias do Bem. E você já é de casa, né? Você é o Marcos da Ação de Casa. Então voltem sempre, né? Sempre uma alegria conversar com você e receber todas essas informações. Aprender mais, né? A respeito de alimentação com você.
Eu que agradeço, viu, gente, por estar aqui com vocês. O bate-papo sempre muito bom. Bacana, Tâmara. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Então. Até, tchau. Mas eu tô com a mesma camisa, né? Você reparou só? Só eu que mudei um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Cabelão aqui. Pra quem não prestou atenção, né? Era, tipo, é o nosso quadro Melhores do Ano. Então, assim, essa entrevista que a gente fez com a Tâmara foi uma reprise, assim, só pra deixar claro. Porque eu tô com a mesma camisa, mas ela tirou o cabelo pra lavar, então... Já volta. Mais um tempinho. Mas a galera participou aí durante o Melhores do Ano também, não foi? Participou. O Fernando Trindade fez um comentário que eu acho... É isso mesmo, né? Uhum. O problema do Diet, Light, Zero são as propagandas idênticas que confundem quanto o significado da palavra. De fato, isso é um problema mesmo, né? Isso pega bastante, né? Na hora de fazer as escolhas. Mas ela deu dicas ótimas, né? Que facilitam muito. Sempre, né? E olha só, a Editora Ezion tem uma série de materiais infantis muito especiais para nossa criançada. Confira. As crianças também têm espaço garantido na Ezion. São muitos materiais infantis, entre bíblias, devocionais, quadrinhos, livros de atividades e histórias para todas as idades. Investir na vida espiritual do seu filho precisa ser prioridade. E através dos materiais infantis da Ezion, você vai ensinar os pequeninos a respeito do amor de Deus e os valores cristãos desde cedo. Adquira o material infantil selecionado pela Editora Ezion. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, olha só, gente, por falar em Editora Ezion, você viu ali, você pode acessar agora mesmo o site, né, www.editoraezion.com.br e já fazer sua pesquisa. É bom você para presentear, uma opção, como o Quirino fala, livro não é presente, mas é algo muito bom que você pode estar ajudando outra pessoa, porque é ali que a gente adquire conhecimento, é ali onde a gente pode aprender cada vez mais. É um excelente recurso de conhecimento. Uhum. Então fica essa dica para você, acesse o site agora mesmo e adquira o seu livro. Com certeza. Os cursinhos populares promovidos pela Universidade de São Paulo já estão com inscrições abertas para o segundo semestre. A iniciativa é de estudantes de diversos cursos da universidade e são voltados para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que querem se preparar para o vestibular e para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas são gratuitas ou com preços acessíveis e acontecem na capital e em Ribeirão Preto. Aqui na capital, o cursinho popular da PoliUSP, da Escola Politécnica, está com inscrições abertas até amanhã. A taxa é de R$15, os candidatos devem se inscrever no site do cursinho e a seleção dos inscritos é feita por meio da prova e extravista. Os aprovados pagam uma taxa única de matrícula no valor de R$100 e não há mensalidades. Bacana, vale a pena você aproveitar, portanto, essa oportunidade aí dos cursinhos da USP. Você que está se preparando, você que quer se preparar aí para o Enem, né, para os vestibulares, é bom você ficar atento com isso. Agora chegou a hora da previsão do tempo, vamos lá. Vamos, a ela Raquel dos Santos já está aqui conosco. Seja bem-vinda. A Raquel dos Santos está sempre conosco. Ela não falta nunca, né? Está sempre ela presente. Tá eu e você, que às vezes não estamos. Você viu a deixa dela ontem, né? Eu vi. A Raquel aproveitou a oportunidade para comunicar, dar essa boa notícia, né, Raquel? Bom, né? Que ótimo, né? A gente Isso é bom. gosta que você venha todo dia. Sua presença é fundamental. Vamos ver como é que está o tempo sul e sudeste do Brasil. Mas há controvérsias, que eu tô lembrando de um dia aqui. Mas depois a gente conversa. O dia que ela foi pra Barbacena, e trouxe doce de leite pra todo mundo. Verdade. Trouxe queijo pra mim. Eu queria ganhar o queijo. E teve um outro dia também que eu lembro. Por que eu lembro, né? Porque a gente tem que trabalhar com outros recursos. Então foi mais de uma vez, viu, Raquel? Não é todo dia também, não, né? É que deu tempo de chegar a tempo. Entendi. Vamos ver como é que está o tempo, então, já que a gente está falando de tempo, de chegar a tempo. É tão precioso, né? Vamos ver como está a previsão do tempo para o sul e sudeste do Brasil. A gente continua com temperaturas amenas, mas com as noites e madrugadas mais frias, né? É isso aí, um friozinho bom, como você disse ontem, friozinho do bem, por enquanto, e seguimos assim. Vamos lá, então. Vamos lá.
O sol predomina e o tempo segue seco na região sudeste nessa quarta-feira. Vai ter dia ensolarado com pouca expectativa para chuva. Já no sul, a circulação de ventos reforça as nuvens carregadas. Vai ter dia com muita nebulosidade e chove em alguns momentos. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, vai ter dia ensolarado com névoa ao amanhecer, noite com muita nebulosidade. Mínima de 4 e máxima de 18 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações. Aí lá em Pelotas realmente está frio. Mínima de 4, meu amigo. Aí precisa tirar todos os cobertores do armário. Né? Ali não sei se é um friozinho do bem, não, né? Não sei. Não. Tudo é provido por Deus, gente. Tudo é presente. Faz parte. Frio intenso, mas é gostoso também. É uma delícia. Tem tempo delivery aí já? Não tem um tempo delivery, mas tem uma... o Vilmar está compartilhando uma situação com a gente. Ele colocou: boa tarde, queridos, conectado com a IPP e divulgando essas bênçãos. Até que, enfim, parou de chover. Estamos com um solzinho discreto e temperatura de 12 graus em Caxias do Sul. 12 graus também tá bem fresquinho. A nossa manhã começou assim, com 12 graus, hoje né? Começou, a manhã de hoje foi bem friazinha, mas agora já tem sol, o tempo abriu, enfim, a gente está com uma amplitude térmica grande hoje aqui em São Paulo. E nós temos também Fernando Trindade, sol na região litoral norte de Santa Catarina e poucas nuvens, 17 graus agora. E Araçatuba, Ricardo Reis comunica que está 20 graus. É gostosinho muito bom. Araçatuba. Agora, você quer uma notícia boa? Essa... Delva, a Delva já colocou aqui, bom dia, querido, em toda a equipe do Notícias do Bem, Uruará, Pará, aqui, ela fala lá no Pará, calor, né? E ela manda quantos? Ela não falou a temperatura, mas tá calor. Essa palavra se não tiver 30, tá para mais. Porque em Uruará, nessa época do ano, lá é o verão amazônico. Estamos em pleno verão amazônico lá no Pará. Conhece bem a região. Você volta daqui a pouco, então, com Norte, Nordeste e Centro-Oeste pra gente, combinado? Isso aí, combinado. Tá bom, até já, Raquel. Até já. E agora nós continuamos a nossa programação com a nossa coluna Pelos Campos JMP. E hoje nós vamos começar a acompanhar a jornada missionária do reverendo Mariano Alves Júnior pela Guiné-Bissau, na África. Pois é, ele está lá ainda, inclusive. Ele começa mostrando pra gente o trabalho no seminário presbiteriano daquele país. Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui no seminário presbiteriano em Bissau, Guiné-Bissau, África. Durante todo o dia de hoje estamos ministrando sobre plantação e revitalização de igrejas, tratando sobre o manual do plantador, tratando sobre os princípios bíblicos de plantação de igreja, focado no livro do Atos dos Apóstolos. Os alunos, alguns pastores também aqui da região, tem sido momentos de crescimento juntos, de comunhão. E agradecemos o convite, a oportunidade, pastor Paulo Serafim, missionário da PMT, diretor do seminário. Estamos também trabalhando, conversando com todo o pessoal aqui da liderança da Igreja Presbiteriana em Guiné-Bissau. Estaremos amanhã na reunião da Sínodo Geral, trazendo uma palavra para eles. Deus tem sido generoso, tem acontecido coisas maravilhosas aqui, com poucos recursos, mas a igreja tem crescido. Convido você a orar, a interceder, focado nas missões aqui no continente africano, especialmente aqui também em Guiné-Bissau, e a contribuir. O grande desafio é a construção do templo, que fica no mesmo terreno do seminário, que serve a primeira igreja presbiteriana organizada aqui na capital, e você pode ajudar contribuindo. Você vai ver nesse acompanhamento, nessa cobertura sobre a nossa visita em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau. Forte abraço, Deus abençoe. Um abraço do pastor Mariano, direto aqui da África. Tchau, tchau. O Seminário Presbiteriano de Bissau foi fundado em 2012 e a primeira turma que formou foi uma turma de complementação de bacharel em teologia, porque esses irmãos não tinham ainda bacharel e eles fizeram uma complementação. Essa foi a primeira turma de bacharel em teologia, formada em 2017. Aqui, a segunda turma de bacharel em teologia, formada em 2020.
Então agora nós estamos formando a terceira turma, que vai formar em 2024, se Deus quiser. Sou o pastor Paulo Serafim, missionário da PMT IPB aqui na Guiné-Bissau, diretor do Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau. E o seminário é importante para formar pastores nacionais, para que eles possam, bem formados, biblicamente, teologicamente, plantar igrejas, pastorear igrejas aqui na Guiné-Bissau. É importante ter sempre parcerias e apoio, como a vinda do pastor Mariano, trazer novos conhecimentos, material, para poder incentivar os pastores nessa área de plantação de igrejas. Então, vai ter esse seminário hoje, vai ser muito importante para a formação dos nossos pastores. Muito obrigado, Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. De uma forma geral, gostaríamos de agradecer tanto a Igreja Presbiteriana de Pinheiro por nos ter abençoado esses dias com essa aula de plantação, estudo de plantação das igrejas. Nós somos uma igreja, fruto de uma igreja missionária, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da PMT. Precisamos cada vez mais ser incentivados, cada vez mais instruídos nesse domínio de plantação da igreja. Em poucas palavras, gostamos de agradecer muito, mas muito, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiro, por nos ter brindado com esse apoio durante esse dia e as palavras que temos aprendido no dia de hoje, que foi um dia fantástico para o nosso crescimento como uma igreja que tem uma missão de fazer o Cristo conhecido onde ainda não é conhecido. Mas muito obrigado. Eu sou aluno de seminário aqui. Hoje a palestra foi dada muito bem e aprendemos muito e ganhamos com essa experiência porque quase nos deu a visão mais ampla. Antes não tínhamos essa experiência, né? Graças a Deus que o pastor veio aqui e nos deu a experiência, nós aprendemos muito hoje. Agradecemos a Deus por tudo. Muito bacana, né? E durante toda essa semana você vai continuar acompanhando a jornada missionária da JMP lá na Guiné-Bissau. Mas agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora mesmo o seu orçamento. Acesse aqui, ó, o site www.fingermorumbi.com.br ou então entre no Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Tem o WhatsApp para você também, 11 99018 7891. WhatsApp 11 99018 7891. Finger Morumbi é a sua melhor opção em móveis planejados. Né, Tainá? Exatamente. Exatamente, Tainá. Olha, o Quirino sabe do que tá falando aqui, hein, Quirino? Agora, que tá falando agora são é as Tainá, pessoas. São as pessoas. Eles sabem, vocês sabem o que vocês estão falando. Eu começo aqui lendo a mensagem do Cleiton Tenório, de Garanhuns, que está aqui participando com a gente. O nosso reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço, reverendo. Gessé Gomes, bom dia, povo de Deus. Ei, Gessé, bom dia. Gessé tá lá na corretora do Gessé, fica o tempo todo ligado na IPPTV, viu? É verdade isso mesmo, eu já tô sabendo. Ó, e o Cleiton Tenório, ele colocou aqui, ele tá nos ajudando. Qual a nossa meta? Chegar a 1 milhão. Nos ajude, você que tá acompanhando a programação. Fernando Trindade já participou aqui, Vilmar Hugo também.
E aqui o Vilmar, ele colocou um agradecimento. Ele quer agradecer a Deus. Hoje fazem 17 anos que Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa e cheia do Espírito Santo. Coisa boa. Filha temente e fiel, usada pelo Senhor para edificar minha vida e dos demais. Amém. Parabéns. Deus abençoando sua família aí, meu irmão. Que presente, que alegria. O Tailon Carvalho também. Abraço, pessoal. Deus abençoe a IPP. E a Márcia. Boa tarde, queridos. Tainá, Quirino, Raquel. Muito esclarecedora a entrevista com a nutricionista. Infelizmente, somos muito enganados pela indústria alimentícia. É verdade, a gente tem que ficar atento mesmo, né? Exige mais atenção da gente, um cuidado maior. Não é mesmo? Exatamente. Sempre, e até mesmo com relação, quando a gente vai partir para uma alimentação mais saudável, a gente também tem que tomar um cuidado com relação à quantidade de açúcar que a gente vai ingerir. Cada um tem um certo limitezinho ali, tem que ter um cuidado extra, né? E a gente continua com a nossa programação, então, depois do intervalo, gente, a segunda parte do documentário, A Esperança se Chama Liberdade, produzido pela iniciativa Fé e Trabalho. E ainda, um perfil profissional não é só para aqueles mais experientes, não. E no mundo online de hoje, somente um bom currículo também não é suficiente para se destacar. E é aí que entra a sua produção de conteúdo no perfil. É isso mesmo. E quem vai participar do Notícias do Bem para explicar tudo para a gente sobre esse tema é a consultora em RH, especialista em LinkedIn, Carol Dostal. E você pode interagir com a gente. Tenho certeza que você deve ter algumas dúvidas ou quer algumas dicas de como cuidar da sua página. Então, participe do nosso chat. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido. Voltamos já. Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou muito feliz de pertencer ao quadro de pastores colaboradores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, de trabalhar com o reverendo Arival Dias Casimiro, de fazer parte desta igreja tão relevante, uma igreja que tem sido uma bênção nas mãos de Deus, na proclamação do Evangelho, na plantação de novas igrejas, na revitalização de igrejas, na construção de templos, no socorro aos necessitados no Brasil e fora dele. E eu quero, neste momento, muito particularmente, parabenizar esta querida igreja pelos seus 116 anos de organização e de trabalho missionário no Brasil e fora dele. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e que o melhor daquilo que esta igreja tem experimentado até hoje sejam medidas mínimas no que Deus há de fazer na igreja, pela igreja e através da igreja daqui para frente. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão.
com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo 2º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do 2º semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estou aqui para parabenizar vocês pelo aniversário de 116 anos e dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido um divisor de águas para São Paulo, capital, para todo o Brasil e agora para além das fronteiras, através das mídias sociais. Parabenizar também o pastor Arival pela sua excelente administração e pastoreio e cuidado com essa igreja. E a todos os irmãos e a todo o conselho que tem feito um excelente trabalho. Meu desejo é para que as bênçãos do Senhor alcancem os irmãos e continue nessa tarefa árdua, mas muito gratificante de espalhar as boas novas do Evangelho a toda a criatura da terra. Meu forte abraço, Deus abençoe. Muito bom, que mensagem legal, clima de 116 anos, né, da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e 2 aninhos da nossa IPP-TV. É verdade, né? Em breve já comemorando. E que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, viu, acompanhando a nossa programação que vai ao ar de segunda a sexta, o Notícias do Bem, né, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Então, se você não conseguiu, não deu tempo de assistir de manhã, tranquilinho, porque à tarde você pode rever, né, toda a nossa programação ao vivo logo cedo, né? É verdade. Cedo. E um perfil profissional não é só para aquelas pessoas mais experientes, todo mundo precisa ter um, seja qual for a área, setor ou graduação. Verdade, no mundo online de hoje, um bom currículo não é suficiente para se destacar, até porque os cargos estão cada vez mais competitivos e é aí que entra a produção de conteúdo no seu perfil. Você já pensou nisso? Quem vai participar do Notícias do Bem ao vivo agora com a gente para explicar tudo sobre esse tema é a consultora em RH, especialista em LinkedIn, a Carol Dostal, que está com a gente mais uma vez. Carol, seja bem-vinda, que bom contar com você aqui no nosso Notícias do Bem mais uma vez para a gente dar essas dicas importantes, né? O mundo profissional cada vez mais ligado a essa questão tecnológica e essa questão de conteúdo também, né? Claro, super importante. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Te ouvindo bem e te vendo bem. Que bom. Que bom, ótimo. Eu estou num evento, então às vezes tem um barulho, um ruído. Então, falando de produção de conteúdo, né? O perfil é muito... Eu já tive aqui no programa, aliás, nesses 2 anos de programa, obrigada por me chamarem. E eu falei sobre perfil no LinkedIn, como construir, quais são os pontos mais importantes. E hoje eu agradeço por vocês me chamarem para falar um pouquinho sobre conteúdo, que é algo importantíssimo e que todo mundo deveria fazer. Muito bem, Carol. Isso é verdade, mas também esse é o grande desafio muitas vezes, né? Porque a pessoa, eu queria até entender isso, né? A pessoa às vezes ela vai executar esse trabalho, ela vai realizar, mas quando é para ela desenvolver para ela mesma, para ela deixar no perfil dela, às vezes surgem algumas dificuldades, não é tão simples assim, né? Não é tão simples. A maior dificuldade que as pessoas têm e que elas relatam para mim, elas não têm tempo.
Depois, a segunda maior dificuldade é que elas não gostam muito de aparecer, elas não gostam de se mostrar. E depois, elas têm mania de perfeição. Então, elas só de produzir conteúdo se esse conteúdo é perfeitinho. E isso não é verdade. Eu tenho algumas dicas aqui para dar para as pessoas que produzem. Em lugar, saiba aquilo que você tem de benefício para trazer para a sociedade, que é do seu conhecimento, que é do seu trabalho. Então, aquilo que você trabalha, aquilo que você se dedica, naturalmente, pilares de conteúdo que você vai falar sobre, que você tem para construir. Você tem facilidade para construir autoridade no LinkedIn, no Instagram ou qualquer social que seja, em qualquer currículo. Depois disso, separe esse conteúdo muito bem de 3 áreas. Então, escolha 6 temas. Por exemplo, eu falo muito sobre empreendedorismo, eu falo muito sobre LinkedIn, eu falo muito sobre marca pessoal e social selling. Esses são os meus temas, basicamente. Então, eu organizo a minha agenda para escrever sobre esses temas. Escrevo temas, mas eu não fico muito preocupada com errar. Lógico que a gente tem que ter erros ortográficos, a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente precisa fugir dessa ideia de edição. Outra coisa importantíssima é a gente pensar que a gente só traz a autoridade do conteúdo de forma gradual. Fazer uma vez isso e depois não fazer nunca mais. Então, a consistência é algo muito essencial. Marca pessoal, carreira. Ok. O meu Google Alerta, que é uma ferramenta do Google que é super bacana, que é gratuita. E essa ferramenta, você vai lá e escreve temas que você quer falar. Toda vez que surge novo na internet sobre esse tema, você acaba lendo, aprendendo e você pode compartilhar, dando o seu parecer sobre aquela reportagem, sobre aquele assunto. É uma das minhas técnicas para fazer isso. Tá certo. É importante você escrever ou você produzir conteúdo de vídeo ou, enfim, qualquer conteúdo que você vá produzir. É importante, portanto, que seja dentro da sua área específica para um público específico e que, acima de tudo, seja um assunto que você domine. É por aí, né, Carol? É por aí. Eu acho assim, se você é público, quem você quer alcançar com aquele conteúdo, o tipo de conteúdo, desde vídeo até enquete, até um post autoral, ou seja, que é 100% seu, que é algo que você pensa, que você acredita. Você pode escrever um artigo, você pode escrever uma newsletter, você pode escrever para o seu blog. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, tudo que é chamado de conteúdo no digital são todas essas variações, tá? E qualquer uma delas funciona como conteúdo. O importante é fazer e ter consistência e frequência. Agora, assim, o que é mais comum a gente encontrar hoje no perfil do LinkedIn, por exemplo? Qual que é a maior facilidade e, às vezes, para quem está querendo começar? É vídeo, é texto, fotos, imagens? O que é o mais adequado, principalmente para quem está começando? Olha, para quem está começando, eu acho que o post simples, ele ajuda muito você a treinar aquilo que você vai escrever. E o post, apesar da gente ter até 2.600 caracteres de espaço para escrever, eu não aconselho a gente usar tudo isso. Façam posts mais curtos, porque hoje em dia a gente tem uma enxurrada de informações. Então, quanto mais conciso, mais claro e mais objetivo você for na sua comunicação, mais chances você tem de atrair o público que você quer. Então pega leve, começa fazendo um post bem basiquinho, não esqueçam de usar as hashtags, porque as hashtags são a maneira com que o robô do LinkedIn entende que você está falando sobre aquele assunto. E claro, falar de algo que você gosta, que você tem paixão, que você entende. Tá certo. A gente tem visto muito no LinkedIn uma certa mistura de conteúdos. Eu não sei se o termo seria esse, mas de vez em quando a gente vê uns posts no LinkedIn que parecem mais posts de outras redes sociais do que propriamente do LinkedIn. Precisa ter cuidado também com o que coloca lá, né, Carol? Sim, pode falar que você tenho certeza que você ia
ia falar, tem post no LinkedIn que a gente vê que parece Facebook. Não é? Mas o que acontece mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que existe público para tudo. O LinkedIn é uma rede prioritariamente nacional e os assuntos eles precisam ter algum contexto profissional. Mesmo que ele pareça ser algo extremamente pessoal, não existe mais hoje no mundo do RH uma separação entre a pessoa profissional. Deu uma travada aí na internet da Carol. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato, né? A gente está falando aí sobre perfil profissional. Deu uma travadinha aí na internet da Carol. Vamos ver se a gente consegue restabelecer, porque a gente estava falando nós estamos falando de um assunto muito importante, que é essa questão do perfil profissional e como é que a gente pode gerar conteúdo no nosso perfil profissional para que a gente possa ser mais visto também, para que a gente possa ser mais reconhecido nesse espectro profissional que é tão importante para todos nós, né? Afinal de contas, a gente tem essas dificuldades. E mesmo a gente que trabalha com comunicação tem essas dificuldades também, né, Tainá? Exatamente. Eu nem falo como é que tá a minha página. Ela já comentou ali que na TV tem 2 anos, ela já participou outras vezes, e desde que ela participou, eu sempre finalizo, né, pensando, vou melhorar meu LinkedIn, vou aperfeiçoar, até porque hoje a comunicação ela é online, os currículos também acabam sendo online, né, e o LinkedIn é uma página onde você pode deixar público ali o seu trabalho, o que você desenvolve, como que você trabalha, e ser até contatada, né, futuramente. O segredo é como fazer isso do jeito certo, né? A Carol voltou, será? Será que a gente está com contato com a Carol de novo? Voltou? Não voltou. A gente está com problema de contato com a Carol, então a gente segue aqui com o nosso Notícias do Bem. A Carol voltando, a gente finaliza o nosso bate-papo. A gente faz o nosso bate-papo aqui em 2 partes, tá bom? Então vamos seguir com o nosso Notícias do Bem e a gente vai seguir falando de previsão do tempo. Para você que está acompanhando aqui a nossa programação, a gente vai então com as informações da previsão. Não voltou mesmo, né, a Carol? Não. Então vamos com a previsão do tempo. A Raquel voltou. A Raquel nunca saiu, né? Ela nunca saiu, gente. A Raquel estava sentadinha ali no cenário do Manhã IPP. Ela voltou para a posição. Os cenários ficam pertinho um do outro, assim, o do Notícias do Bem e do Manhã IPP. Então, quando a gente não está no ar aqui, a gente fica sentadinho ali no Manhã IPP. A gente fica usando o sofá ali, não é? Estava acompanhando, interessante. Sim. Não é? Vamos ver se ela consegue voltar ainda. Vamos lá, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Vamos para as regiões mais quentes do Brasil, Raquel. Vamos lá. Vamos lá. Quarta-feira, o sol aparece e faz calor em grande parte da região centro-oeste. Tem pouca expectativa para chuva por lá. Já no Nordeste, tem previsão de chuva em várias áreas, principalmente nas litorâneas. O sol intercala com períodos de chuva. Em Rio Verde, Goiás, vai ter dia de sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Já na região norte, o Maitá, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia. Por lá também não chove. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Garanhuns, Pernambuco, vai ter dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Muito bem, Raquel, obrigado pelas informações aí das outras regiões do Brasil. E a Tainá tá de olho aqui na interação, né? Tô de olho, mas não temos mais tempo. Não temos tempo. Olha, não temos tempo. Nós temos na fila de espera Campinas, porque tivemos 2 regiões. Desses? Verdade. Campinas e Angra dos Reis. Pronto. De ontem, na fila. Ótimo. Tá bom, temos tempo delivery para amanhã. Temos tempo delivery para amanhã. Então, tá bom, Raquel. Você volta com a gente aqui amanhã, então aguardamos você. É isso aí. Até amanhã. Até. Sabe quem voltou também? A Carolina. A Carol tá de volta, conseguimos restabelecer a conexão. Internet tem essas coisas, né, Carol? A conexão deu uma travada aí, mas que bom que você continua com a gente aqui pra gente continuar o papo. Nem me fala, muito triste isso de travar a conexão, mas eu só quero terminar aquilo que você tinha me perguntado. Você falou sobre o pessoal e profissional que a gente pode estar aparecendo no Facebook. O meu recado é o seguinte: a pandemia fez mudar muita coisa e a nossa vida profissional acabou sendo dentro da nossa casa e hoje o mundo é híbrido. E é por isso que a gente vê um conteúdo que às vezes não soa tão tradicional do LinkedIn. Tudo para a nossa vida pessoal, contanto que isso traga uma inspiração para a vida profissional das pessoas.
postar, mas a gente sempre tem que tomar cuidado e sempre pensar em fazer num contexto profissional. Muito bom. Carol, a gente acompanha um pouquinho a sua página, né? Um pouquinho bastante. E nós somos surpreendidos, assim, com a quantidade de conteúdo que você gera, né? Como você consegue trazer e compartilhar muita coisa importante, fundamental, até para quem, né, trabalha no meio, quem está aproveitando e até conhecendo mais o recurso do LinkedIn. Eu gostaria até que você reforçasse um pouquinho a sua página, mas a gente fica assim perguntando, né? Hoje você já consegue programar, produzir todo esse conteúdo com muito mais facilidade. Em algum momento você se vê desafiada em algum tema? Você ainda encontra isso na sua área ou não? Eu sempre me vejo desafiada, e eu vou falar, eu não sou jornalista, e mesmo assim eu tenho vontade de me comunicar, então o tempo inteiro eu faço cursos sobre storytelling, faço mini cursos de jornalismo, porque eu quero aprender a falar melhor. Mas uma das coisas que eu percebi é o seguinte, às vezes a gente quer explicar um conceito, mas para as pessoas não faz sentido você explicar o conceito se você não explica a dor delas, sabe? Então, por exemplo, não adianta eu falar para as pessoas assim, o LinkedIn é uma rede de 810 milhões de pessoas. Não, às vezes é mais fácil eu falar num post, olha, você tem dificuldade de escrever sobre a sua área de atuação? Eu explico um pouquinho, a pessoa se identifica com a dor dela e aí sim ela se conecta comigo. Porque, na verdade, quando você produz conteúdo com essas pessoas, com seus possíveis clientes, com seus possíveis fornecedores, alunos, você quer gerar uma rede de conhecimento. Então, assim, eu me vejo desafiada todo dia. Agora, eu queria deixar uma dica para vocês. Se o problema é tempo de fazer essas postagens, separem meia hora um dia da semana. Então, por exemplo, eu faço isso toda sexta-feira, às 16h. Eu faço a minha pauta da semana que vem. Eu separo tudo aquilo que eu li, porque eu estudo muito. Eu separo os principais assuntos e programo numa ferramenta de postagem que chama MLabs, mlabs.com.br. E essa ferramenta eu falo, olha, eu quero postar esse conteúdo na segunda, 8h da manhã, esse outro conteúdo na terça, às 6h da tarde. E assim, durante a semana, eu tô lá desesperada para postar. Eu já sei mais ou menos qual vai ser o meu calendário de postagens. E aí tudo acontece de forma muito natural, simples e fácil. E se tem alguma notícia ou algo que aconteceu naquele dia, eu posso lá e postar. Mas o principal do que eu quero falar, dentro da minha estratégia, ela já está garantida porque eu faço isso semanalmente. Não é uma boa dica? Com certeza. E tem um pouco de paciência também, né? Às vezes as pessoas fazem um post e já querem que aquele post, enfim, tenha uma repercussão muito grande, tenha muitos comentários, tenha muitas curtidas, e na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Esse trabalho é um trabalho progressivo, né? É preciso plantar muito, é preciso postar muito para que a gente comece a ter efetivamente resultados, né? É isso, ele é progressivo, ele é gradual, e também tem mais uma coisa, às vezes a quantidade de engajamento, a quantidade de likes não significa que o seu público-alvo não está vendo, não está enxergando. Imagina que você trabalha numa indústria de equipamentos médicos que é muito nichado, muito refinado. Você vende equipamentos médicos, você vai estar falando com um número de pessoas muito... Às vezes não vai interessar os 810 milhões de usuários do LinkedIn, mas vai interessar o público-alvo que você tem. Então, isso que a gente tem que pensar. Dicas. E essa dica aí de principalmente escolher um dia, definir um horário para organizar, isso já é para mim uma das maiores dicas, porque a pessoa ela vai conseguir, se ela realmente tem uma agenda mais corrida, se ela realmente tem dificuldade de lidar com o tempo, ela vai conseguir se programar para executar. Com certeza. E isso já ajuda muito. E esse conteúdo todo faz diferença no perfil, né? Ele dá realmente resultado, né, Carol? Ele dá resultado, sabe por quê? Porque as pessoas elas começam a entender o seu potencial. Às vezes você é uma pessoa muito boa profissionalmente, você tem muito conhecimento, mas eu falo que as pessoas não têm bola de cristal, então elas não sabem tudo que você sabe. E quando você começa a expor aos poucos, você cria essa autoridade, você ganha respeito desse público.
Então é maravilhoso. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. E o principal motivo que eu faço conteúdo, eu vou falar para vocês, é porque eu aprendo muito. E a gente está na era das competências, que são competências que a gente precisa aprender sempre para se garantir no mercado de trabalho. Então, conforme eu leio, conforme eu compartilho, as pessoas, elas interagem comigo e eu vou aprendendo cada vez mais. Isso me deixa muito feliz. Muito bacana mesmo. Por favor, deixe seus contatos para quem está aqui pela primeira vez acompanhando essa nossa conversa, mas que possa conhecer um pouco mais do seu trabalho e com certeza até uma futura troca, né, de experiências. Acompanhar suas dicas, né? Vou deixar, eu tenho um canal no YouTube, né, que é Carol Dostal. O meu perfil no LinkedIn é Carol Dostal, é muito fácil de achar. E eu tenho também TikTok, que é Carol Dostal, podem procurar, eu tô me aventurando no TikTok agora para falar com todas as gerações. O que mais que eu tenho? Eu tenho Instagram, que é Carol Dostal LinkedIn, Carol Dostal LinkedIn é o meu Instagram, e lá vocês vão encontrar de tudo, inclusive meu telefone para mandar WhatsApp se precisar. Tá joia. Carol, eu sei que você está na correria aí, mas obrigado por ter separado esse tempo para conversar com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre muito bom conversar com você, volte sempre, viu? Obrigada, adoro falar com vocês. Adorei o cabelo curto novo, viu? Tchau, gente. Obrigada. Ficou ótimo. Obrigado, Carol. Até a próxima. Ficou ótimo. Muito tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tá aí a Carol Dostal, especialista em RH, especialista em LinkedIn, falando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem a respeito de produção de conteúdo para o seu perfil profissional. Tem gente que ainda não entendeu que isso é importante. A gente precisa fazer sim, né? Precisamos manter a nossa página em dia ali, atrativa, igual né? a minha. Igual a sua. Só que não. Só que não, querido? Ah, não. Você tem muito conteúdo. Atrativa, só que não tem nada assim. Vamos ajudar um ao outro principalmente no aqui, LinkedIn. Meu LinkedIn é zerado, mas enfim, é só para ter contato mesmo. Mas Você vamos sabe lá. que a Carol já se ofereceu para prestar essa consultoria para nós. Então, assim, vamos coisa pensar boa, com carinho. não E é? você também que tem essa dificuldade, às vezes busca uma ajuda para começar mesmo, né? Profissionais como a Carol Dostal, ela é uma pessoa que ela presta essa assessoria, né? Ela consegue nos auxiliar. Fora que ela já consegue também já compartilhar dicas tão preciosas aqui com a gente no Notícias do Bem. É verdade. E agora a gente tem uma dica preciosa para você que está acompanhando Notícias do Bem, mas quem vai trazer essa informação para a gente é a Lídia Dickel. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Aí, recado dado. Ele é combinado, não tinha dado certo, hein? Wagner Rangel aqui com a gente, bom dia, trio simpático, ele estava falando da gente aqui com a Raquel dos Santos, Ricardo Reis aqui, ele fez seminário também com 11 angolanos, participaram com ele na época, bacana. Clara Sueli, Garanhuns e a Suíça brasileira, Eu não conheço, preciso conhecer Garanhuns. Precisamos agora, depois desse merchan aqui. Suíça brasileira, preciso ir lá. E sabe quem está participando? Matheus Santos. Olha, Matheus tá de repouso. Ele deixou gravados pra gente as participações dele, mas ele tá de repouso, tá se recuperando de uma cirurgia, mas tá tudo bem com o Matheus. Tá recuperando bem. E ele deixou aqui agradecendo pela participação do Bauru, né, da cidade de Bauru, na previsão do tempo, no tempo delivery. Se deixar, ele tem que ter Bauru todo dia. E o Wagner tá querendo saber se terá comemoração de 1 milhão nessa semana. A gente conta com todo mundo que está acompanhando o canal para que a gente bata essa meta nessa semana, né? Vamos ver. Até domingo é a nossa expectativa. Tá faltando 995.400, tá faltando 4.600. Eu acho que dá. Acho que dá. E tem que pensar numa comemoração, né? Acho que dá. Precisamos compartilhar. Uma retrospectiva, um vídeo, não sei. Vamos pensar com carinho.
E nesta semana, o Notícias do Bem está apresentando o documentário A Esperança se Chama Liberdade. Verdade, o material foi produzido pela iniciativa Fé e Trabalho do presbítero Antônio Cabreira. Confira agora a segunda parte desse documentário. Indígena hoje, ele quer desenvolver e está buscando desenvolver algo, mas sempre foi barrado por outro lado. Há 20 anos atrás, naquela época, meu povo chegava a pedir esmola na cidade. Não importa de restaurante, pedindo comida, criança chorando. Se você entrasse no mercado, em qualquer loja, tinha 1 ou 2 pessoas ali olhando se não ia pegar nada, se não ia roubar nada. Chegou uma época que o nosso povo tinha até 360 pessoas. E isso o povo era de extinção. Por que tudo isso? Falta de condições de sobrevivência dentro do seu próprio território. A gente vivia aqui da extração da poaia lá no passado, depois da seringa mais recente, e com o término da exploração da seringa, né, quando a borracha perdeu o valor, a gente tinha como alternativa ainda de contrair renda a venda de artesanato, filhote de animais, esse tipo de coisa. Com a mudança da legislação, onde foi proibindo essas atividades, aí sim a situação ficou bastante difícil para nós, muito crítica mesmo, foi onde acabou toda a renda. Nesse tempo era difícil comer feijão, comer arroz, não tinha condução. Tudo era uma precatinha no pé. Para ir assim para a cidade, né? Para esse menino estar conversando e estudou, eu no facão, cortando cana para a usina. Para ver se conseguia alguns recursos para mandar para ele, né? Nosso café era arroz mesmo, né? Cozinhava arroz e comia bem cedo e demorava para almoçar. Já ficava mais para janta. Nós matava esses gavião que come formiga, matava para a gente comer. E eles comiam, porque qualquer passarinho que aparecia, a gente comia, porque nós não tinha carne de boi. Eu peguei essa fotografia, é fotografia de meu avô. Aqui, a situação que eles atravessavam. As aldeias, né, necessitou mesmo, não como passou fome, como situação de assistência à saúde, principalmente. Na década de 90 e nos anos 2000, essas 2 décadas foi marcante de nós ter as maiores taxas de mortalidade infantil no país e a maior taxa de desnutrição entre as crianças e entre os idosos. Uma vida muito difícil. A gente tinha uma grande taxa de analfabetismo, analfabeto dentro das comunidades indígenas. E no momento que os homens começaram a trabalhar nas fazendas, se encontravam dentro das aldeias os velhos e as mulheres e as crianças. E eles ficavam 3 meses, 4 meses, 5 meses fora das suas famílias. Então o impacto ele foi bastante grande, né? Tanto no quesito de saúde, quesito educacional, quesito da vivência da estrutura física dentro da comunidade indígena. Quando a gente reuniu para achar uma alternativa do que fazer, surgiu outros vizinhos nossos também que tinham problemas parecidos, né? Exemplo deles é o povo Manoque e o povo Nambiquara, que vivia uma situação semelhante, e juntaram-se a nós para brigar por essa causa. E foi onde a gente teve a ideia de implantar a agricultura dentro da terra indígena, até porque era a agricultura que o povo aqui sabia fazer e procuravam fora do território. Qual que era o objetivo da atividade agrícola? A gente trazer todos aqueles trabalhadores que estavam espalhados nas fazendas para dentro do seu território. Gerar renda e trabalho para essas pessoas aqui dentro. E essa renda, a gente melhorar a nossa saúde e melhorar a educação e fortalecer a cultura. Isso é a nossa matriz até nos dias de hoje. E aí que começou a se fazer o questionamento, né, perante as autoridades públicas
por que não se pode o Pareci fazer atividade agrícola dentro do seu território para suas pessoas. Dessa forma que iniciou a iniciativa de se fazer agricultura dentro do território indígena. Por necessidade, ou por que não fazer uma coisa que é da gente mesmo. A terra indígena Pareci, ela tem em torno de 70% dela de terra agricultável, sem agredir a questão ambiental diretamente. Estou falando das questões de nascente ou de área de mata. É a maior área agricultável do Brasil, né? Considerada aí a nível nacional. O lato solo argiloso, né? Chão vermelho, são mais de 80% de argila, né? Propício ao cultivo, né, das culturas como a soja, né? O milho e variedades de feijão, que é o que a gente trabalha aqui, né? Então o potencial da terra indígena Pareci para a agricultura ela é muito grande. Produzimos aí algo em torno de 35 mil toneladas de grãos com o sistema convencional. Porém, se a gente pudesse usar semente geneticamente modificada, a gente aumentaria nessa mesma área, a gente aumentaria em torno de 35% a 40% a mais de toneladas, e sem abertura de área, com os mesmos equipamentos, com a mesma equipe de trabalhadores, até com menos investimento, a gente poderia ter esse aumento, esse ganho a mais. Existe na lei que não se pode plantar, né, organismo geneticamente modificado em áreas de conservação e áreas indígenas. Então somos contemplados nisso, por isso não dá para se alcançar altas produtividades, né, vamos dizer assim. Né? Meus vizinhos produzem 80 sacos de soja em média por hectare. Eu produzo 50. O custo da minha produção é maior que a dele, o preço do meu produto é igual a dele, a produtividade dele é muito maior que a minha. Eu gasto mais dinheiro para produzir 50 do que ele gasta para produzir 80. Como nós estamos fazendo uma agricultura comercial, os nossos dias praticamente estão cotados. Nós não podemos... Ao mesmo tempo que nós queremos buscar o que há de melhor em termos de equipamento, programa, maquinário na agricultura, nós não podemos usar isso com o que a ciência tem trazido de melhoria para o agronegócio. Não tem políticas públicas hoje definidas para nós índios que queremos autoproduzir. Consequentemente, isso aí traz uma restrição bastante grande, como não ter linha de crédito, não ter linha de financiamento para insumos, para maquinários, para formação, para estruturação física. E essa dificuldade, eles barram diretamente na nossa evolução em termos de autonomia plena, de a gente conseguir desenvolver isso direto dentro dos nossos projetos. Nossa área hoje, que se soma a 1.118.000 hectares, a gente utiliza 19 mil hectares, que significa 1,8% do território. Então a gente utiliza essa quantidade de 1,8% para poder preservar 98,2%. Então você preserva praticamente quase 100% da área. Rios, cerrado, mata ciliar, a fauna, a flora, tudo isso é preservado. Lindo. Lindo também é que o Notícias do Bem chegou ao fim, né? Nosso encontro é de segunda a sexta. E você pode ver e rever todo esse conteúdo acessando o canal IPP Play, né? É verdade, aqui mesmo no YouTube, youtube.com/IPPplay, acesse, curta os vídeos, faça a sua inscrição, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no IP Pinheiros. Estamos pertinho de 1 milhão de inscritos, contamos com a sua participação, com o seu compartilhamento e contamos com a sua audiência amanhã ao vivo, 11h30 da manhã, estamos esperando você. Exatamente, até lá. Até. Tchau, tchau.